No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje, faleceu, no seu querido lar, o Sr. Manuel da Silva Lima, conhecido por todos como Maneco. Nascido em 1950 na tranquila vila de Vila Nova, região do sertão nordestino, a vida desse homem foi marcada pela paixão pela saúde e pela educação. Maneco cresceu rodeado de amor e solidariedade. Aos 14 anos já se destacava em ciências naturais e decidiu que sua vida seria dedicada à medicina. Estudou com fervor, foi assistir aos cirurgiões na cidade vizinha, e sabia que isso era o seu caminho. Graduou-se em medicina em 1974 e mudou-se para São Paulo para trabalhar na clínica do seu tio. Em 1980, Maneco assumiu a direção de um hospital público da região nordestina, onde trabalhou incessantemente para melhorar as condições de saúde do povo local. Durante 3 décadas, ele liderou uma equipe incansável que transformou a vida de milhares de famílias. Seus pacientes _start iam dele como um anjo e _start iam-no como médico do povo. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural pelo seu trabalho incessante em favor da saúde pública. Em 1998, foi homenageado com o título de cidadão honorário pela Câmara Municipal de Vila Nova por contribuição à saúde pública e à comunidade local. Maneco era casado com a amada Sônia, falecida em 2015, e é pai de 4 filhos que adoravam e respeitavam mais do que qualquer coisa. Seus filhos chamaram-no de mestre, não apenas por causa de sua carreira médica, mas também pela maneira como ensinou a importância da educação, do trabalho duro e da solidariedade para todos eles. Maneco era um homem de costumes simples. Gostava de cortar lenha no quintal, ouvir a vitrola antiga com seus discos riscados e beber café forte ao amanhecer. Seu escritório era uma pequena prateleira cheia de ferramentas que ele usava para cuidar da casa e do quintal. Uma tragédia marcou sua vida em 2017, quando seu filho mais novo, Daniel, falecera num acidente de automóvel. Mas Maneco nunca deixou de lutar, e continuou a lutar pelo bem-estar do povo até os dias finais. No Rádio Nacional, eles falaram da vida dele e seu legado. O jornal Correio da Manhã publicou uma matéria sobre sua vida e, no programa de televisão Gente que Faz, eles fizeram uma matéria especial sobre seu trabalho e sua paixão pela medicina. Maneco será lembrado como um anjo da saúde e um defensor do povo. Seu olhar amarelo, seus lábios sorridentes e sua voz suave serão eternamente gravados em nossos corações. Ele deixou para trás um legado de amor e carinho que jamais será esquecido. E como ele será lembrado? Com o gesto delicado dele ajustando as alas de uma abelha que estava lutando em sua horta. O cheiro do café forte no copo de vidro grosso sempre lhe levará à memória da manhã tranquila e amada. A rua Vale Verde, onde ele viveu toda a vida, nunca será mais a mesma sem ele. Ele está realmente imortal. A 7ª dia, após a triste notícia da partida dessa bela espírita, as páginas do tempo ainda se enrolam em lembranças. Ela que nasceu à luz dos alvoradas, no pequeno povoado de Água Clara, Minas Gerais, levou o nome de Maria Fernandes Souza e despediu-se de nós ontem, um beijo enfeitado de sol na sua casa. Maria nasceu em um dia de primavera, acompanhada do cheiro de ervas do campo que rodeava a casa da avó. Era filha única e adorada de uma família humilde, mas cheia de amor. Sua mãe ensinou-lhe a arte de cultivar rosas e os segredos das receitas mais antigas da região. E o pai, o amor pela leitura, as histórias do Brasil que eles liam juntos antes do sono. Quando completou 20 anos, Maria deixou Água Clara para estudar medicina na capital estadual. Ao longo de sua carreira, ela dedicou-se ao trabalho com crianças e mães no posto de saúde de uma favela carioca.
Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 20 anos de dedicação à cultura comunitária. Maria era conhecida por suas visitas domiciliares, levando conforto e amor ao seu público mais vulnerável. Em 2017, ela foi reconhecida como médica do povo pelo Ministério da Saúde por sua inquebrante dedicação às famílias da favela. A tragédia chegou em 2003. O marido, um carinhoso engenheiro de estruturas, foi vítima de um acidente de ônibus na Estrada do Galo. Desde então, Maria se dedicou às crianças e mães da comunidade, ajudando a construir uma vida mais sólida para elas. Maria também era conhecida por sua paixão pela literatura brasileira. Ela possuía uma biblioteca com obras clássicas de Machado de Castro e Jorge Amado, e costumava ler em voz alta aos finais de semana. Seu nome foi citado no telejornal da Globo por seu trabalho incansável com as crianças do bairro. Na manhã do último dia, o cheiro de café coado na cozinha enfeitou a casa. Maria não resistiu a um ataque cardíaco no meio de sua rotina doméstica. O beijo de sol que sempre iluminava a vida da sábia mulher foi apagado por um adágio das trevas. Aos olhos de todos, Maria Fernandes Souza foi uma heroína da saúde pública, uma mãe dedicada e amiga consagrada. Ela deixou a marca de suas mãos encantadormente suaves em tão muitas vidas. Ao lembrarmos dela, sentimos um gesto, a de compartilhar o amor que ela disseminou por toda a vida. Ouvimos uma voz, a delicada música da vida que Maria ensinou a nós vivê-la ao máximo, e respiramos um cheiro, a do café que sempre aromatizou suas manhãs dedicadas à saúde pública. E a sua casa, com as janelas abertas para o sol, fica como uma lembrança eterna da vida de Maria Fernandes Souza, eternamente presente em nossos corações. No coração do Brasil, onde os sambas desabrocham e as luzes da noite se espelham nos olhos fervorosos do povo, Alexandre Nero nasceu, uma espécie de poema encarnado. Ele emergiu como um fluxo de vida, um rio que se derrama em ritmos e sons, em palavras que cantam e em expressões que dançam. Crescendo em meio às ruas vibrantes da capital paulista, onde o canto do passarinho é acompanhado pelo hino dos táxis e as sereias das esquinas respondem ao grito do futebol, Alexandre foi marcado pelo fogo que arde em todos os corações brasileiros, a paixão por viver, por amar, por cantar. Ele se transformou em cada personagem que interpretou, uma testemunha deslumbrante da riqueza de nossa diversidade, um reflexo da alma do Brasil. Com suas olhar que falam e sua voz que beija as almas, Alexandre conquistou o coração do público brasileiro. Ele é uma luz que se move entre o teatro e a televisão, entre o cinema e a música, como um poeta que sonha em cores, palavras e ritmos. Seus versos musicais são canções pessoais, gravações de seus sentimentos mais profundos, como uma carta escrita ao coração. A sua voz, com o som do mar, dança em canto aos peixes da memória. E essas composições, elas são o mar que se abre, é o sol que nasce e se põe, é a lua que brilha em nossos céus. Alexandre Nero é uma obra-prima brasileira, um registro da vida, da paixão, do amor e da perda. Ele é um poeta, um pintor, um cantor e ator, mas acima de tudo ele é o som das nossas vidas, o coração do Brasil em movimento, um símbolo vivo da nossa essência, uma alma encantadora que nos leva a conhecer nossa própria beleza. No seu talento multifacetado, encontramos reflexos de nossa riqueza cultural e de nossas tradições. Seus olhares intensos e suas mãos que falam são a chama da paixão brasileira. Ele nos leva ao coração do Brasil, ao núcleo do seu ser, onde o canto da vida se torna uma música eterna. Alexandre Nero é a alma de um povo, uma história escrita em cores, sons e luzes que se desprendem do seu corpo e se espalham pelo mundo. Ele é a poesia encarnada da nossa vida, o canto da nossa alma, o ritmo do nosso coração. E assim, ele continua sendo um símbolo da criatividade e autenticidade na arte brasileira contemporânea, uma espécie de marco que marca a história e a cultura de um país vibrante e emocionado, onde o amor é tão forte quanto a vida. Em Curitiba, onde o sol pinta o céu de dourado na tarde da infância, nasceu Alexandre Nero. Um mundo ainda simples, onde as melodias do mundo eram cantadas por boca de seus pais em um pequeno casal de cadeiras e mesa no corredor, em uma casa cheia de amor. A família era como uma orquestra, cada membro tocando suas notas para criar harmonia. A música era o tecido que unia as costas deles, e Alexandre nasceu envolto por essa melodia.
Seus pais, ambos músicos amadores, ensinaram a ele e a suas irmãs a importância da emoção e do respeito pela arte. As tardes eram cheias de brincadeiras nas ruas, quando o céu se transformava em palco para os sonhos. Alexandre, o carismático menino, era sempre o líder das brincadeiras. Seus olhos verdes brilhavam de criatividade e sua voz tinha um timbre que desafiava as nuvens. Ele já revelara sua aptidão para a música e o canto em festas escolares, sempre levando seus amigos para o mundo dos céus através das notas. Os serões familiares eram uma espécie de sinfonia composta por violões e vozes, onde Alexandre se destacava com sua sensibilidade artística natural. Ele era a flor que brotou do chão, o pássaro que deslizou pelas alas do silêncio para cantar suas notas mais sutis. Em seus primeiros anos de vida, Alexandre demonstrou uma grande facilidade para expressar-se diante das pessoas. Seus olhares falavam mais do que suas palavras, e sua voz era a ala dos seus sentimentos. A música era o seu refúgio, o seu mundo interior. E assim, Alexandre Nero se transformou em um rio que corria nas veias da cidade de Curitiba, deslizando pelas ruas e misturando-se às vozes dos moradores. Ele era a melodia do ar, o ritmo do futebol, a poesia das ruas. E foi assim que ele se consagrou como um músico lendário da cultura brasileira. O sol de um dia de verão em São Paulo iluminava as ruas enquanto Alexandre Nero, em sua juventude fervorosa, caminhava pela calçada do Carmo, carregado de esperança e sonhos que desafiavam a realidade difícil. Em busca da formação artística que tantamente desejava, ele se envolvia em oficinas teatrais, cursos de música e apresentações amadoras que iluminavam o cenário cultural brasileiro. As ruas da capital paulista testemunhavam a luta de um jovem sonhador que, com cada passo, se aproximava do seu objetivo. A falta de recursos e o silêncio institucional não desgarravam suas convicções. Em vez disso, alimentavam-na, transformando em um fogo que consumia sua determinação. As palavras de professores carismáticos e amigos incondicionais, que acreditavam nele mesmo quando ele se dizia cansado, erguiam Alexandre de novo, levantando do chão e inspirando a seguir adiante. Eles foram os pilares da sua força interna, o vento que impulsionou seu voo rumo ao céu artístico. Nas salas de ensaios de escolinhas de teatro e orquestras estudantis, ele construiu a identidade que mais tarde lhe faria ser reconhecido em todo o Brasil, sua identidade artística. As experiências vividas nesses grupos de amigos e colegas foram, sem dúvida, fundamentais para sua transformação e crescimento como artista. Eles foram as pedras que moldaram seu caminho, as notas de uma música que ele compôs com o passar dos anos. Eles lhe deram corpo àquele sonho que, desde criança, ele nutria dentro de si, a paixão por expressar-se através das artes. Eis que hoje Alexandre Nero é um nome consagrado na cena artística brasileira, e suas raízes em aqueles tempos difíceis e desafiadores são o testemunho do seu legado, a determinação e o amor por uma arte que ele viveu e respirou como poucos. Ele é um símbolo da luta constante, do sonho que se torna realidade com o passar do tempo, e do poder da paixão pela arte, que nos move e nos inspira a seguir adiante mesmo nas horas mais difíceis. E o Brasil, entoando seus sucessos musicais e presenciar seu talento teatral, tem vindo a celebrar este herói da cultura brasileira. Alexandre Nero, o jovem artista brasileiro que se ergueu ao céu como uma estrela incandescente, foi mestre em construir mundos interiores intrincados e fascinantes com suas performances. A cada papel desempenhado, ele se transformou em uma encarnação viva do espírito de um Brasil que vive intensamente suas emoções e lutas, enquanto a linda música de seu coração se esfumaça nas notas harmoniosas de sua voz. Ele emergiu da criação como uma espécie de poeta do teatro, construindo personagens que vivem e respiram em suas mãos, enquanto o mundo exterior é engolido pela tempestade dos seus olhos. Ao interpretar os papéis em Império e Salve Jorge, ele se transformou não apenas em ator, mas também em alquimista da alma humana, desvendando mistérios escondidos dentro de cada um de nós. Seus personagens eram reflexos distorcidos do seu ser, como as sombras que dançam no fundo de uma sala iluminada por um só foco de luz. Ao lado disso, a música de Alexandre foi uma corrente que uniu sua dupla natureza artística, dando voz às suas emoções e ideias. Seu talento musical era como uma floresta selvagem, cheia de sons exóticos e vibrantes, que se enrolavam em harmonia com o seu coração. Cada música era um olhar intenso para o mundo, uma confissão de sua alma desabrochada,
e ele cantava com tanta paixão quanto um apaixonado escrevendo cartas ao amor de sua vida. A partir dessa interseção entre teatro e música, Alexandre Nero se consagrou como um verdadeiro artista polifuncional, capaz de deslizar entre as sombras do palco e a luz do estúdio de gravação com a mesma facilidade com que uma mariposa voa sobre flores. Ele foi uma espécie de herói nacional para aqueles que procuram expressão e libertação através da arte, um símbolo do Brasil em constante movimento e transformação. E por fim, a sua projeção nacional foi como uma flama que brilhou no céu das telhados brasileiros, inspirando gerações futuras com seu talento e sua dedicação. Eles cantaram seus sucessos, desempenharam seus papéis e ficaram envergonhados por ele, pois era tudo o que eles quisessem ser. Alexandre Nero foi mais do que apenas um ator e músico, foi uma lenda viva que nos lembrou de nossos sonhos e esperanças. Ele nasceu de um fogo selvagem, em um mundo cheio de ritmos e cores, onde o canto da vida era tão intenso quanto os sussurros do mar. Alexandre Nero surgiu no meio dessa tempestade de melodias e sonhos, ancorado firmemente na terra de suas raízes, em uma terra exuberante que respira cultura e paixão. Ele cresceu observando a vida em todo o seu esplendor e fragilidade, absorvendo as nuances do amor, da tristeza e da paixão, transformando-as em obras-primas para o mundo. A arte foi sua salvação, uma fuga para um lugar onde as almas se despedaçam em 1000 peças de sonho e esperança. Seu olhar era um mistério, profundo como um poema escrito nas margens do tempo. Era um homem que encontrava beleza na angústia, no silêncio e no conflito, e suas obras refletiam essa luta interior, essa luta eterna entre o bem e o mal, entre a ilusão e a realidade. A arte de Alexandre era uma carta escrita ao mundo, uma confissão profunda que lhe dava voz e corpo em uma sociedade onde as pessoas são muitas vezes esquecidas. Ele encontrou solução para o sofrimento através da criatividade, usando a pintura como um meio de expressão, de libertação. Seus quadros eram testemunhos de uma vida cheia de dificuldades e triunfos, de sonhos quebrados e novos caminhos abertos. Sua arte era um olhar direto no abismo do coração humano, uma exploração da alma que nós todos compartilhamos. Alexandre Nero foi um canto na tempestade, uma luz na escuridão. Ele nos lembrou de quem somos e de onde vem, de nossas raízes e de nossa herança. Sua arte foi a voz da gente comum, daqueles que lutam pela sobrevivência e pela realização do sonho. E agora, ele se despede da vida com a mesma força que viveu, deixando um legado valiosíssimo para a gente. Ele nos inspirou a ser melhores, a derramar nossa alma em tudo que fazemos, a encontrar a beleza na dor e no sofrimento. Seus quadros continuam falando, contando sua história e deixando uma marca indelével na nossa memória. E hoje, quando olhamos para seu legado, sentimos o fogo da vida que o animou, aquele mesmo fogo que nasceu no coração do Brasil, em um país que se levanta e se move à sombra de uma arte vibrante e